No exemplo 4, serão abordados métodos de cálculos do volume molar do N-butano a 510 Kelvin e 25 bar. Primeiramente, no apêndice A do livro do pólen, nós vamos coletar os dados do N-butano. Temperatura crítica, 525,12 Kelvin, pressão crítica, 37,96 bar, volume crítico, 255 cm3 por mol, fator de compressibilidade crítico, 0,274, ômega, fator acêntrico, 0,200. Confirmando a fase do N-butano, dada a pressão de 25 bar, aqui nós temos uma tabela de saturação do PR, o R600 é porque o butano é um refrigerante, então 25 bar, aproximadamente 24,92 bar. Como é uma análise qualitativa, então nós podemos utilizar esse valor. A temperatura de saturação correspondente é aproximadamente 400 Kelvin. A temperatura de operação é 510, então, dada a pressão, temperatura de operação 510 maior que 400 Kelvin. Estado de vapor superaquecido. A letra A, então, equação de gás ideal. Volume molar, então, é RT divididos por P. Nós encontramos um volume molar de 1.696,056 cm3 por mol. E para utilizar a tabela de Likester na letra B, nós precisamos da temperatura reduzida, T sobre Tc, e pressão reduzida, P sobre Pc. Então, nós temos TR igual a 1,2 e TR aproximadamente igual a 0,66. Desta forma, nós vamos ler na tabela de Likester o Z0 e o Z1, e o fator acêntrico nós já coletamos no apêndice A do livro do pólen. Essa é a tabela para valores de Z0 do apêndice C do Smith, página 522. Então, nós vamos ter que interpolar a nossa PR entre 0,6 e 0,8, porque a nossa PR é 0,66, e a TR de 1,2. Da mesma forma, na página seguinte, nós precisamos fazer a interpolação para valores de Z1, novamente entre a PR de 0,6 e 0,8, que é 0,66, a nossa PR, e TR de 1,2. Substituindo os valores calculados da interpolação de Z0, 0,864, e Z1, 0,376, então nós temos que Z será igual a 0,864 mais o fator acêntrico, 0,200, vezes o Z1, igual a 0,871. Volume molar, então, será calculado como ZRT divididos por P. Volume molar, então, pelas tabelas de Likester, é igual a 1.478,1 cm3 por mol. A equação que será utilizada foi apresentada anteriormente na fundamentação, não precisa ser decorada. O B0, o B1, calculados em função de TR. Então, nós temos que o B chapéu é B0 mais o fator acêntrico vezes o B1. B chapéu será igual a menos 0,02202. Fator de compressibilidade, então, será igual a 1 mais B chapéu PR divididos por TR. TR e PR já foram determinadas. Z será igual a 0,879. Volume molar, então, será igual a ZRT divididos por P. Volume molar, calculado pelo segundo coeficiente de virial das equações generalizadas, será igual a 1.490,83 cm3 por mol. O último método para calcular o volume molar do N-butano do exemplo 4 é o gráfico de Pitzer. Essa fundamentação ainda não foi explicada. Irei utilizar o exemplo para a explicação. Há 3 gráficos para a leitura do fator de compressibilidade como função de TR e PR. 2 deles, chamado de Z alta pressão, a PR varia de 0,1 até 30 e outro de 0 a 10. Neste caso, nós vamos utilizar o gráfico da região de baixa pressão, que varia de 0 a 1, porque a nossa PR é 0,66. Então, sempre quando nós estivermos trabalhando com pressões reduzidas até a unidade, para a leitura do fator de compressibilidade, nós vamos usar o gráfico de baixa pressão. Quando a PR for maior que a unidade,
nós vamos utilizar os outros dois gráficos de alta pressão. Bom, então nós vamos ter aqui PR de 0,66, aqui a PR é 0,6, 0,7, então é um pouco depois da metade entre 0,6 e 0,7. E aí nós vamos com o encontro da isoterma. Aqui são as isotermas, a nossa isoterma vale 1,20. Vamos fazer a leitura, fator de compressibilidade aproximadamente 0,87. Nós sempre precisamos fazer as correções para todas as propriedades quando o fator de compressibilidade crítico da substância ou da mistura é diferente de 0,27. Neste caso, o fator de compressibilidade crítico, ZC, do N-butano é 0,274. É aproximadamente igual a 0,27. No entanto, nós vamos fazer a correção para ver como é que funciona esses gráficos. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o dB para o Z, como função de PR no eixo do X, e aqui nós temos as isotermas. E no lado direito, o D, que é igual a dA, para o ZC maior que 0,27. Cuidem que nas referências de vocês, o arquivo correção do fator de compressibilidade, correção do Z, o gráfico B está para ZC menor que 0,27. No entanto, o correto é sempre o dA é para ZC maior que 0,27. Então, arrumem isso. Bom, então nós vamos fazer a leitura do gráfico do lado direito. Por quê? Porque o nosso ZC é maior que 0,27, é 0,274. A nossa PR é 0,66, então aqui nós temos 0,6, 0,8. Na metade é 0,7, então vai ser entre 0,6 e 0,7, 0,66. E aí nós vamos até a isoterma de 1,2. Aqui são as isotermas, 1,40, 1,2, 1,10 e vai baixando. Então, vamos até a isoterma de 1,2 e vamos fazer a leitura do dA. A leitura do dA é aproximadamente 0,197. Agora, nós podemos corrigir a nossa propriedade M qualquer para o ZC diferente de 0,27. Então, a nossa propriedade lida com o ZC igual a 0,27 mais o dx ZC menos 0,27. No nosso caso, a nossa propriedade lida foi o fator de compressibilidade, mas essa primeira equação ela vale para todas as outras propriedades que nós vamos fazer os exemplos. Densidade reduzida, entalpia residual, entropia residual, energia interna residual. Então, o nosso Z lido para o ZC igual a 0,27 foi 0,87. Mais o dA, no nosso caso aqui o dx é o dA, porque o ZC é maior que 0,27, então é 0,197. O ZC é 0,274 para o N-butano, menos 0,27. Então, o fator de compressibilidade corrigido já para o ZC diferente, 0,27, vale 0,8707. Substituindo, então, na equação volume molar igual a ZRT divididos por P, nós encontramos um volume molar de 1.476,75 centímetros cúbicos por mol. Aqui nós temos, então, os volumes molares calculados pelos 4 diferentes métodos. A letra A, ela se distancia dos valores calculados da letra B, C e D, letra A da ordem de 1.696 centímetros cúbicos por mol, justamente porque nós estamos a alta pressão, 25 bar. Então, quanto maior a pressão, mais o gás real se distancia do comportamento ideal, mostrando a necessidade do cálculo do fator de compressibilidade. Além disso, como o fator de compressibilidade crítico da nossa substância é aproximadamente igual a 0,27, 0,274, então, na letra D, que é feita a correção para o fator de compressibilidade diferente de 0,27, ele terá pouca contribuição, essa correção. Por isso que a letra D se aproxima da letra B, porque a letra B é simplesmente os gráficos de Lickesser, só função de TR e PR, sem correções para o ZC.